Fala pessoal, mais um vídeo no canal Concurso Barro Branco. Você que sonha em ser policial, a minha missão é ajudar você na conquista desse sonho, desse objetivo. Meu nome é Alexandro Gomes e com certeza eu vou ajudar você. No vídeo de hoje eu vou explicar para você como que você deve chutar uma questão. Aliás, eu não gosto muito desse termo de chute, eu gosto de utilizar um termo técnico, tendências, né? Então, nós iremos analisar algumas tendências que com certeza vai ajudar você que vai fazer essa próxima prova. Vem comigo, que a missão é ajudar você. Fala pessoal, conforme eu disse, né, é lógico, por mais que a gente estude, vai ter sempre uma questão que porventura a gente vai ficar na dúvida ou a gente literalmente não vai saber. Essa é a grande verdade. Se você acha que você vai para a prova sabendo tudo, é muito difícil. Aliás, o que acontece normalmente é o contrário, né? A gente vai com aquela sensação de que falta alguma coisa, falta algo a mais. E a gente vai com aquele frio na barriga, aquele receio, né, de que não vai dar certo, enfim. Primeiro, cabeça no lugar, tranquilidade e vamos lá fazer o nosso melhor. Fechado? Tudo bem? Então, só que vai aparecer uma questão, aquela questão que porventura você vai ter uma dificuldade. Você não vai saber. Lembrando que, né, se você for para a prova querendo chutar tudo, desculpa, não vai dar certo, né? Então, e se der certo também, já jogue na Mega Sena, porque é certeza que você vai conseguir acertar o número, né? Os 6 números lá, beleza? Tá certo? Então, não vai ser assim, não vai adiantar ir lá e querer chutar todas com essas tendências que eu vou passar, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender é que a sua prova ela é composta por 5 alternativas. E dentre essas 5 alternativas, apenas uma é a correta. Fechado? Então eu vou passar sobre dicas e orientações para que a gente, quando nos depararmos com uma questão extremamente difícil, que a gente saiba o que resolver, fechou? Então, a sua prova ela é composta por 5 alternativas. Ou seja, se nós dividirmos aí, você tem a probabilidade de 20% para acertar, se você for chutar de forma aleatória. Só que assim, você nunca, presta atenção, você nunca pode olhar do nada assim, falar assim, eu acho que essa é a A, eu acho que essa é a B, eu acho que essa é a D. Não. Ou então, quando você estiver preenchendo lá o seu gabarito, né? O seu gabarito oficial, você ir lá e, de acordo só no olhômetro, achar que é a alternativa A, B, C, D ou E. Não, não pode fazer isso, fechou? Você tem que analisar as questões. Você precisa analisar as questões. Ao passo que, se você conseguir tirar ali as questões que são absurdas, se você, com base no que você leu no enunciado, você conseguir tirar uma questão que é absurda, o que vai acontecer? Sua probabilidade já aumentou de 20 para 25. Se você conseguir eliminar duas, já vai aumentar mais ainda para 33%. E se você conseguir eliminar 3, já sobe para 50%. Tá certo? Então, antes que você propriamente vá lá e assinale qualquer alternativa de forma aleatória, não faça isso. Leia o enunciado e verifique as alternativas. Com certeza você vai conseguir eliminar
no mínimo uma alternativa. Fechado? Tudo bem? Então, essa é a primeira orientação que eu dou. A próxima orientação que eu dou é assim, ó, analise o contexto do que está pedindo enunciado com as alternativas. Ao passo que, se tiver uma alternativa falando, né, sempre, sem exceções, nunca, tome cuidado. Eu estou falando que essa seria, né, já para excluir de fato? Não, você tem que ler, analisar. E quando cair essas palavras-chave que eu acabei de falar, jamais, nunca, sempre, você circule elas e dê uma atenção especial, porque ela pode ser uma das alternativas que, porventura, você vai tirar e vai aumentar a sua probabilidade no acerto. Fechado? Tudo bem ou não? Então, sugiro que você dê uma olhada e dê uma atenção com relação a isso. Beleza? Tudo bem? Quando você tiver em dúvida entre a alternativa A ou a alternativa B, C, D ou E, olhe com atenção especial a alternativa A, porque via de regra, a banca ela quer te dar trabalho. Então, nessa de dar trabalho para você, se ela colocar as alternativas logo corretas na alternativa A, você, digamos que não vai ter trabalho para ler as demais. Então, quando você tiver com dúvida, né, lembrando que isso é uma tendência. Pô, ô Alexandre, então, quando eu ver uma alternativa A, eu não vou assinalar, porque o capitão falou que não é. Não, não é isso. Eu estou falando que é para você analisar, porque as tendências demonstram que quando tem dúvida com relação a A ela tá cheia de argumentos para enganar vocês, tá? Então, tomem só esse cuidado quando aparecer aí a questão da letra A, beleza? Da alternativa A, fechado? Ah, não, mas eu estudei, eu li, eu vi que é isso aqui. Então tá bom, você estudou, se preparou e sabe que aquela é a alternativa. Então vai para cima. Agora, se você tiver uma dúvida, aí não. Aí a gente trata de uma forma diferenciada, beleza? Lembrando que eu estou falando em tendências, tá certo? Com base no quê? De forma da minha cabeça, eu tirei isso aí, da onde isso? Pessoal, lembra que eu falei que eu estudei muito? E eu estudo muito, né? E eu estou utilizando essas tendências de um livro chamado Como Passar em Provas em Concursos, do William Douglas. Esse cara passou em vários concursos e ele criou, né, um livro que eu utilizo como base aí nas minhas aulas. E eu trouxe aqui até 2 imagens para demonstrar para vocês. Olha uma outra tendência que ele fala, né? A tendência da estatística. Estatisticamente, como o trabalho da banca é selecionar quem sabe o certo, né? Então, aqui a gente já está limitando, né? Quem sabe, né? Quem de fato sabe. A tendência é que repita mais vezes a resposta certa, pois senão estaria facilitando para os candidatos. As respostas que mais se repetem têm maior chance de serem as corretas. Então, de forma estatística. Então, aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó, nem sei qual que é o enunciado, que nem foi colocado o enunciado. Nós iremos analisar, dentre as alternativas, aqui as palavras que mais se repetem. Então, aqui nesse caso, né, pão, está se repetindo aqui basicamente 3 vezes, não tá ou não? E uma das alternativas que eu iria selecionar seria a que tivesse pão. Fechou? Automaticamente eu iria eliminar as que não tivessem. Então, ia eliminar a alternativa e iria eliminar a alternativa B. Só nessa eliminação de 20%, eu passei para quantos? Para 33%. E aí, eu iria decidir se a minha resposta iria ser pedra
né? Se iria ter pedra, se iria ser alface ou se seria risole. E aí, analisando, né, mais uma vez, aparece 3 vezes a palavra risole. Então, risole, risole e risole. Ou seja, a alternativa correta, de acordo com a tendência da estatística, é a alternativa delta, a alternativa D. Beleza? Fechou? Mais uma vez, o que você não pode é fechar os olhos, né, pessoal? E falar assim, A, B, C, não, vou chutar na C, porque a C é de capitão. O capitão tá me ajudando, todas as alternativas que eu tiver dúvida, eu vou chutar na alternativa D. Não faça isso. Fechado? Tudo bem? Analise conforme esses critérios que eu estou demonstrando para vocês. Fechado? Tudo bem ou não? E vamos seguindo. Tem uma outra tendência, mais uma vez que eu peguei como base aqui o livro do William Douglas, a tendência da semelhança. Quando duas respostas assemelham-se muito, né, então é muito idêntica, a tendência é que uma delas seja a correta, pois o examinador estará tentando confundir quem sabe um pouco mais. Então, olha só, então aqui nós temos, né, algumas coisas parecidas, não é isso ou não? Então aqui, ó, a semelhança. Nós iríamos, em tese, aí, ficar entre a delta e a eco, ou seja, a D e a E. E aí, se nós formos a analisar, né, quantas vezes repetem o número 5? O número 5 repete 1, 2, 3 vezes. Então, e aqui 1, 2. Então, eu iria chutar na letra D, na letra delta. Beleza? Fechado? Então, essas tendências, elas poderão e irão ajudar vocês, tá certo? Então, eu sugiro que vocês levem essas tendências para a sua prova, que com certeza vai ajudar. Me ajudou bastante, né? Mais uma vez, ratificando e dando ênfase. Quando você não souber a questão, você utilize esses princípios. Fechado ou não? Tudo bem? Desejo a vocês uma excelente prova, que Deus abençoe e ilumine grandiosamente. Pode ter certeza que a minha missão é estar com vocês. Lembrando que no dia da sua prova, quando você sair da sua prova, eu deixarei um vídeo já para que a gente se prepare para as demais etapas. Fechado? É esse o nosso compromisso. Vem comigo, que a aprovação é certa. Um abraço, força e honra.